Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que Ele transforme cada dia da sua vida. Bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro dos nossos 10 dias de clamor. Que alegria saber que estamos unidos nesta manhã, mesmo à distância, mas em espírito e em propósito. Onde você estiver agora, na sua casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, receba o nosso carinho e as nossas boas-vindas. Hoje chegamos ao 4º dia dessa jornada espiritual. 4 dias buscando mais a Deus, 4 dias de oração, 4 dias permitindo que o Espírito Santo fale ao coração. E, como em cada dia, temos também motivos especiais de oração. E nesta manhã, vamos clamar ao Senhor por um reavivamento impulsionado pela oração, pelo estudo da Bíblia e pelo uso dos dons espirituais. Vamos também orar para que, como igreja, reconheçamos e valorizemos a diversidade de dons espirituais concedidos por Deus ao seu povo. Que possamos entender que a cada dom é importante, cada pessoa é valiosa e cada talento tem um propósito no plano de Deus. E somos convidados ainda a viver o nosso desafio missionário. Testemunhe para 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Fale de esperança, fale de graça, fale do amor de Cristo, porque o clamor que fazemos aqui precisa ecoar também em nossa vida diária. Por isso, aquiete o coração, diminua as distrações e concentre seus pensamentos no Senhor. Que este 4º dia de clamor seja uma manhã de renovação, de fortalecimento e de profunda comunhão com Deus. Agora você terá um momento para orar pelos motivos especiais de oração e pelos seus 5 amigos. E logo em seguida, o pastor Leonardo orará conosco. Que o Senhor abençoe você de maneira muito especial.
Querido Deus e Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, e por termos a oportunidade de começarmos esse dia na Tua presença e também unidos através desses 10 dias junto com os nossos irmãos, Pai. Nós queremos nesse dia, de forma muito especial, clamar ao Senhor por um reavivamento da nossa vida, da nossa fé, Pai. Que esse reavivamento aconteça pela oração, aconteça pelo estudo da palavra, aconteça pelo uso dos nossos dons espirituais, Pai, para que através da nossa vida nós possamos honrar e glorificar o Teu nome e sermos também instrumentos para a salvação de outras pessoas, Pai. Nós queremos também te pedir que o Senhor nos ajude a entender esse tema dos dons espirituais, que a gente entenda a diversidade dos dons, que a gente entenda que o Senhor usa cada um de uma forma, que cada um tem um dom e que assim, juntos, nós nos completamos e nós ajudamos uns aos outros no cumprimento da missão e na pregação do Evangelho, Pai. Por favor, Senhor, abençoa a Tua igreja, que quando o Senhor enxergar a fidelidade nossa no uso dos dons, que o Senhor multiplique os nossos dons e que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos para cumprir aquilo que o Senhor nos pediu, Pai. Nós queremos também aproveitar esse momento para colocar nas Tuas mãos os nossos 5 amigos de oração, Pai. Temos orado já por alguns dias por esses amigos e queremos pedir que o Senhor nos ajude a testemunhar a eles sobre a salvação que nós temos através de Jesus, Pai. Que nós consigamos falar da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia e que eles sejam impressionados pelo Teu amor, assim como nós somos um dia. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados e esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres.
Bom dia, tudo bem? Nós estamos no quarto dos nossos 10 dias de clamor e hoje nós vamos continuar o estudo de ontem sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, verso 14, Jesus diz: "Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens." A Bíblia diz que o Senhor a um desses servos deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, conforme a capacidade de cada um deles. O que tinha 5 saiu para negociar e conseguiu outros 5. O que tinha 2 fez a mesma coisa e conseguiu outros 2. E o que tinha 1 tomou uma decisão um pouquinho diferente. Ele abriu um buraco no chão e enterrou o talento que ele havia recebido. Quando a gente estuda essa parábola, a gente vai perceber que Jesus destaca algo importante. Perceba que o Senhor depois volta para acertar as contas com os seus servos. E nessa parábola, então, é destacado para mim e para você a nossa responsabilidade diante do uso dos dons que nós recebemos. Essa parábola não fala simplesmente de habilidades, ela fala de fidelidade, ela fala sobre propósito, ela fala sobre missão. Jesus deixa claro para mim e para você, através de Mateus 25, que o Espírito Santo concede dons não para serem guardados, mas para serem usados, não para a manutenção, mas para a multiplicação, queridos. Dom espiritual é para ser usado em prol da obra de Deus, em prol das outras pessoas. E ao comentar essa parábola, Ellen White destaca 3 lições muito importantes no livro Desejado de Todas as Nações. Em primeiro lugar, ela diz que todo cristão deve ser um missionário. Em segundo, ela afirma que o uso dos dons mede o nosso caráter. E por fim, ela diz a respeito dessa parábola que os servos fiéis serão recompensados por Jesus. E nós vamos caminhar então por essas 3 lições para entender melhor o que Deus quer que nós entendamos neste momento da nossa vida. Existe uma afirmação que Ellen White faz que é muito forte, onde ela diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Perceba a profundidade desta afirmação. Missão, meu irmão e minha irmã, não é apenas um departamento da igreja, um evento da igreja. Missão é identidade da igreja, identidade do cristão. Quando alguém nasce da água e do Espírito, essa pessoa recebe pelo menos um dom, o dom de testemunhar. E veja, isso não é opcional, isso não é apenas para algumas pessoas, é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Veja que Jesus não contou essa parábola para um grupo pequeno de pessoas. Ele contou essa parábola para todos aqueles que professam ser seus discípulos. E aqui, queridos, há uma promessa extraordinária nisso. Quando nós estamos ligados a Cristo, quando buscamos o Espírito Santo, até o mais simples, até o mais limitado aos olhos humanos, torna-se um instrumento poderoso do Senhor. Deus não trabalha apenas com pessoas capacitadas. Ele trabalha, na verdade, com aqueles que se dispõem a serem usados pelo Espírito Santo. Na parábola, o Senhor chama os seus servos com 2 objetivos. O primeiro deles, envolvê-los nos seus negócios. E o segundo, testá-los antes que ele possa confiar a eles maiores responsabilidades. E aqui nós temos um paralelo espiritual interessantíssimo para mim e para você. Cristo nos envolve na sua obra hoje, porque amanhã ele deseja nos preparar para algo maior. O trabalho que nós desenvolvemos no presente, meus irmãos, é apenas um treinamento para a eternidade. E há algo muito confortador nisso. Deus nunca exige de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Ele aceita cada pessoa de acordo com o que ela pode fazer. Ele não pede mais, mas ele também não aceita menos. Ele requer o nosso melhor, sempre, a todo momento. Deus sempre faz o melhor por nós e em gratidão devemos oferecer o nosso melhor também a Deus. Como eu disse para você, o uso dos dons também mede o nosso caráter. E essa é uma das partes mais reveladoras dessa parábola. Observe algo interessante. O Senhor não elogia os servos pela quantidade daquilo que eles produziram. Ele elogia os servos pela sua fidelidade no serviço. O lucro de um foi diferente do lucro de outro,
mas a aprovação que receberam foi a mesma. E ele diz então: bem está, servo bom e fiel. E isso muda completamente a nossa perspectiva, queridos. Veja, o céu não mede grandeza, o céu mede fidelidade. E isso faz com que a gente entenda que tudo que nós somos, tudo aquilo que nós possuímos, todas as nossas habilidades pertencem, na verdade, ao Senhor. Não são nossas. Nada é verdadeiramente nosso. Nós somos administradores, ou como costumamos dizer, nós somos mordomos e não proprietários. E aqui surge um princípio decisivo para mim e para você. Talento escondido não produz fruto. Talento escondido não é multiplicado. Dom espiritual não utilizado enfraquece. Capacidade não exercida atrofia. O servo infiel não alegou ignorância. Perceba que ele não alega também incapacidade. Ele simplesmente apresentou uma desculpa e as suas próprias palavras se tornaram então a sua condenação. E isso que está acontecendo nessa parábola é profundamente simbólico para mim e para você. Muitas vezes o problema não é falta de dom, queridos, é falta de disposição. Não é limitação, mas é omissão da nossa parte. O servo negligente ainda tenta justificar a sua atitude, acusando o Senhor de severidade. Mas a sua acusação, meus irmãos, revelou apenas o seu próprio coração. E aqui está uma advertência importante que eu queria deixar para você. Muitos poderiam realizar muito, mas se realizam pouco, porque se arriscam pouco, porque tentam pouco, porque estão pouco dispostos, porque investem pouco. Milhares vivem como se não houvesse um propósito claro. Milhares vivem por esse mundo sem ter um alvo, sem ter uma direção, sem senso algum de missão. Perceba, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus não exige de nós grandes feitos, coisas extraordinárias, mas Ele pede para que eu e você sejamos fiéis nas pequenas coisas. É na constância, é na dedicação diária, é na responsabilidade silenciosa do dia a dia que o nosso caráter acaba sendo revelado. A parábola, queridos, aponta também diretamente para dois eventos futuros muito importantes para todo cristão. O primeiro desses eventos é a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, que nós tanto aguardamos e que a Bíblia chama de nossa bendita esperança. E o segundo evento é o julgamento. Perceba que nada nessa parábola é uma simbologia vaga ou sem sentido. Tudo que é apontado aqui é realidade futura. Jesus contou essa parábola em uma sequência de ensinos sobre vigilância, preparo e responsabilidade. O chamado de Deus, queridos, é coletivo, mas a salvação é individual. Cada servo responde por si e pelas suas próprias atitudes. Cada vida é avaliada pessoalmente. E então, meus irmãos, surge aqui uma das declarações mais belas das Escrituras, onde Jesus diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Imagina Jesus dizendo isso para você. Que promessa extraordinária, que esperança gloriosa que temos, queridos. Deus concede dons diferentes a pessoas diferentes. Não se engane, igreja não é uniformidade, mas é diversidade harmoniosa. A Bíblia diz, e Ellen White revela isso para nós, que é como se fosse um jardim, como um corpo, como uma sinfonia. Nem todos terão o mesmo preparo, nem todos terão até mesmo as mesmas oportunidades, nem todos terão as mesmas habilidades, mas todo mundo, até o irmão mais simples, tem algo a oferecer e a contribuir na obra de Deus. Todos, absolutamente todos, são necessários. Os dons não existem para glorificar o possuidor, mas para glorificar e exaltar o Redentor. O Espírito Santo distribui capacidades para integrar cada cristão na obra mais importante do mundo. E aqui está o ponto central. O Senhor não nos chamou para manter, o Senhor nos convidou a multiplicar. Na parábola, queridos, talento é negócio, é movimento, é investimento, é ação.
E o recado, meus irmãos, dessa parábola é muito claro para mim e para você. O Senhor está dizendo: cuidem da minha obra. Empenhem-se na construção, na expansão do meu reino nessa terra. Vivam em prol da minha missão e quando eu voltar para acertar contas, a recompensa virá. Não por acaso, meus queridos irmãos, essa foi a última parábola registrada no Evangelho de Mateus. E sabe por que isso aconteceu? Sabe por que essa é a última parábola? Porque ela resume tudo. Ela simplifica tudo. Ela torna absolutamente prática a base do julgamento. Veja que no contexto do julgamento, a pergunta não será quanto você possuía, mas a pergunta que será feita para mim e para você é: o que você fez com aquilo que você recebeu, independentemente da quantidade. Não será sobre capacidade, será sobre fidelidade. Não será sobre quantidade, será sobre a firmeza do nosso compromisso com o Senhor, com a sua igreja e com a sua obra. E sabe, queridos, como todos os dias, nós precisamos refletir de forma pessoal em relação a isso. Porque surgirá aqui uma pergunta inevitável. Você confia que o Espírito Santo pode guiar a sua vida? Você confia de verdade que algo extraordinário e sobrenatural pode acontecer e o Espírito Santo pode te capacitar? Você crê do fundo do seu coração que o Espírito Santo pode usar você? E crendo nisso, você está disposto a colocar os seus dons em prol da obra de Deus? A não enterrar, mas investir? A não esconder, mas multiplicar? Você tem essa disposição no seu coração? Porque no final, meus irmãos, todo dom é uma oportunidade. E toda oportunidade dada por Deus é uma responsabilidade eterna. Eu deixo você com esse pensamento. Eu deixo você com essas perguntas. E eu oro para que Deus toque o seu coração. Para que, se você não se encontra envolvido na missão do Senhor, se você não está envolvido na salvação de ninguém, que hoje essa realidade possa ser transformada na sua vida. E que você saia da sua casa nesse dia com uma certeza diferente, com uma missão e um propósito renovados, para que Deus te use ainda hoje para tocar corações e transformar vidas. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui em mais uma manhã, reunidos em Teu nome. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja não somente aqui comigo, mas também na casa de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando, cuidando de nós e nos convencendo de que nós já recebemos dons quando nos batizamos. E nós queremos também, Senhor, nesse momento, pedir e clamar aqui pela Tua graça, porque nós precisamos dela, porque por muitas vezes nós negligenciamos os nossos dons espirituais. Muitas vezes nós temos cavado buracos e também enterrados os nossos dons, assim como aquele personagem da parábola, Pai. E nós não queremos ser servos infiéis e negligentes. Nós queremos ouvir dos Teus lábios, dizendo diretamente para nós: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Entra na alegria do Teu Senhor. Nós ficaremos muito felizes ao ouvir isso, Pai. E nós queremos então fazer um compromisso com o Senhor de usar os nossos dons para dar honra e glória ao Teu nome, para edificar a Tua igreja e para salvar as pessoas que o Senhor ainda precisa salvar nesse mundo. Cuide de nós. Use cada uma de nossas igrejas e cada um dos nossos irmãos como pessoas, como instrumentos da Tua bondade e da Tua graça em nossas cidades e na vida daqueles que nós entrarmos em contato. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que o Senhor te abençoe.
sou